Cumprimento a todos os seguidores do canal com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos em Cristo e você que não é crente ainda, mas nos segue no canal Monte Sião, eu quero desejar para você nesta manhã de domingo um feliz dia, um feliz domingo na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero neste momento dizer para você, nossos seguidores, que nós estamos há 3 semanas sem gravar uma mensagem por motivo de doença na família. Estou com um filho no hospital e por esse motivo não estou tendo forças emocionais e psicológicas para gravar. Mas hoje aprove a Deus me colocar diante das câmeras mais uma vez, ou da câmera mais uma vez, para levar até você uma mensagem da palavra de Deus, uma mensagem para o teu coração. Está baseada no livro de Isaías, no capítulo 2, aliás, no capítulo 12, o versículo 2 e o 3, que eu vou ler agora para você. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tereis água da fonte da salvação. O tema da nossa mensagem é a fonte de água da salvação. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a fonte da salvação, é a fonte da água da vida, é a fonte da própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, ele fala aqui no versículo, no capítulo 12, no versículo que nós lemos, o 3 e o 4, ele fala da fonte da salvação. O Senhor se tornou a minha salvação. E vós, ou seja, essa mensagem não foi só para Isaías, nem para o povo, nem para o povo de Israel. Essa mensagem é para todos nós, porque Ele realmente é a fonte da salvação. Ele diz, Ele se tornou a minha salvação, e vós tireis água da fonte da salvação. Eu quero ler um outro texto que vai confirmar isso aqui. Esse outro texto está em João, no capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 13 e 14. Vamos confirmar que ele vai ser a fonte da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Está no diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó. Esse texto ele é muito conhecido das igrejas. Muitos pregadores pregam nesse texto, inclusive mensagens missionárias. Mas a nossa mensagem é para falar exatamente da salvação. Para você que ainda não tem esta salvação, procure o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a fonte da salvação e é a fonte da água da salvação também. Respondeu Jesus, João 4:13. Respondeu Jesus e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salta, uma fonte de água que salta
para a vida eterna. Vejamos o que o profeta Isaías falou. Ele fala o nome de Jesus no texto? Não. O capítulo 12 do livro de Isaías são apenas 6 versículos. Nós temos algumas mensagens neste capítulo, apesar de ser um capítulo pequeno, mas nós temos algumas mensagens muito boas nesse capítulo, e uma delas é a fonte da salvação. Ele não fala no nome de Jesus, mas nós podemos confirmar, porque quando ele diz assim: e vós tirareis água da fonte da salvação, ele estava profetizando para gerações futuras. E essa profecia, ela se cumpre na vida da mulher samaritana. Era uma mulher um pouco discriminada pela sociedade, pelo modo como ela vivia, e ela não era uma senhora casada, nem era uma donzela, então ela não podia se misturar nem com as senhoras casadas e nem com as donzelas. Por isso que ela ia tirar água na fonte por volta das 12 horas do dia. Ou seja, a Bíblia fala na sexta hora do dia, porque para o judeu a primeira hora do dia é 6 horas da manhã. Então a hora sexta é exatamente meio-dia. É um horário do sol quente, mas era um horário que as senhoras casadas e as donzelas não iam à fonte buscar água. Então ela, para não se misturar com elas, porque até não podia, ela então ia por volta desse horário. Mas era aquele horário que estava programado para a salvação daquela mulher, porque foi exatamente nesse horário que Jesus se deslocava para Jerusalém, e a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. E ao aproximar-se de uma aldeia chamada Sicar, aonde estava assim então o poço de Jacó, que ele tinha dado a seu filho José, e aí ele, cansado da viagem, ele se assenta ali na beira do poço e manda os seus discípulos ir à cidade comprar comida, e ele fica ali sozinho, e é o momento em que aquela mulher vem tirar água, e aí tem um encontro com Jesus, ele puxa um diálogo com ela, ela até se admira: como sendo tu homem judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E então Jesus começa então a falar com aquela mulher, e ela descobre, porque Jesus, já depois de alguns minutos de diálogo, o Senhor se revela para ela. Então, quando a Bíblia diz lá no início do capítulo que era necessário Jesus passar por Samaria, é porque ele sabia que ali em Samaria tinha muitas pessoas que precisavam dele, precisavam dessa fonte da salvação, precisavam dessa fonte de água que jorra para a vida eterna. E aí ele vai, se encontra com essa mulher, começa a conversar com ela, pede água, ela se admira, e aí quando ele diz para ela que era o Cristo que estava falando com ela, e ela então deixa o seu cântaro e vai à cidade e começa a falar de Jesus para aquelas pessoas. Então veja bem, meus irmãos, nem era só aquela mulher que precisava ser salva, mas muitos homens e mulheres daquela aldeia chamada Sicar, que pertencia a Samaria, precisavam dessa fonte da salvação. Será que você também não está precisando da fonte da salvação? Se você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, se você ainda não bebeu desta água que se faz, se torna uma fonte que salta para a vida eterna, está na hora, não é? Nunca é tarde. Hoje será o dia
para que você reflita nesta mensagem. E pense um pouco na sua vida, porque a nossa vida material não é só aqui na Terra. Nossa vida material é aqui na Terra, mas nós não temos só a matéria, nós temos o Espírito. E o Espírito que Deus nos deu, esse fôlego de vida, é quem mantém o nosso corpo em pé. Se o Espírito sair de dentro de nós, nós tombamos, caímos, morremos e a matéria vai começar a se decompor. Mas o Espírito, ele vive para sempre. O Espírito não morre. E para que esse Espírito vá para um lugar de descanso, como estava o mendigo Lázaro, é necessário que nós façamos alguma coisa para isto. E só podemos fazer enquanto temos vida. Depois da morte, a Bíblia diz: segue-se o juízo final. Eu estou dizendo isso para você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. É necessário que aceite. É necessário que a sua boca confesse, em teu coração tu creia que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E com a tua boca tu faça essa confissão para a tua salvação. Aí vai se cumprir na tua vida como se cumpriu na minha. Aquilo que está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo que nós lemos, versículo 3. E o que aconteceu na vida daquela mulher samaritana, aonde se cumpre a profecia de Isaías, que ele é a fonte de água que salta para a vida eterna, ou seja, a fonte de água da salvação. E vós tirareis a água da fonte da salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma boa semana na paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus. Amém.